Muito bem, pessoal. Agora, uma entrevista super especial. A gente tem a honra de receber aqui o Dr. Eduardo Borges, que é delegado-chefe da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Mafra. Ele está lançando um livro aqui, Gestão de Delegacias de Polícia. Dr. Eduardo Borges, além de delegado da Polícia Civil, ele tem graduação em Direito e também mestrado em Administração. Vai falar um pouquinho para a gente sobre esse livro que ele está lançando, unindo aí algumas estratégias de administração dentro de delegacias. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor já é parceiro aqui do J+, está sempre contribuindo com a gente, trazendo informações bastante importantes e relevantes para a comunidade da nossa região. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu e agradeço sempre a disponibilização do espaço. Doutor, então fala para a gente, antes de tudo, antes da gente partir para o livro, vamos tentar contextualizar um pouquinho para o pessoal no que consiste o trabalho da Polícia Civil e de um delegado de polícia, a princípio. Porque muita gente, até quando a gente publica alguma notícia policial, algo nesse sentido, acaba tendo talvez uma certa confusão do que diferencia o trabalho da Polícia Militar para a Polícia Civil. Fala um pouquinho disso para a gente, até para a gente esclarecer para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, qual que é a diferença desses trabalhos e de que forma a Polícia Civil trabalha de uma perspectiva mais ampla. Perfeito. A Polícia Civil ela é responsável pela investigação criminal e a apuração dos fatos. Então, sempre que acontece um crime, compete à Polícia Civil descobrir as circunstâncias que eles ocorreram, né, como que foi a ameaça, como foi a agressão, o furto, o roubo, o homicídio, e juntar provas da autoria. Então, vai reunir o material probatório, vai ouvir testemunhas, vai pedir perícias. Então, o papel da Polícia Civil na persecução penal é de elevancar os elementos de prova que vão servir à ação penal, uma possível condenação no futuro. Quando eventualmente acontece uma prisão que a gente coloca, até das informações que a gente recebe da Polícia Militar, uma prisão, vamos colocar, por um furto. E a Polícia Militar, ali no meio da situação, conseguiu localizar o suspeito perto do local do crime, enfim, e é tido como uma prisão em flagrante. Como que isso chega para a Polícia Civil? Essa prisão em flagrante ela é encaminhada à Polícia Civil, que vai documentar, vai ouvir as testemunhas, o condutor, o indiciado, a vítima, se possível. Então o delegado vai tomar uma decisão como gestor desse processo, como presidente desse procedimento, de encaminhar o pessoal ao cárcere, de lavrar o auto de prisão em flagrante. Então compete a Polícia Civil apurar essas circunstâncias em que o crime ocorreu. A Polícia Militar traz o preso, é feito boletim de ocorrência e dado início ao procedimento, assim como qualquer outro crime. Né? Se ocorrer um homicídio, um furto, se não tem autoria, é feito boletim de ocorrência e dado início às investigações. E a partir desse momento que a Polícia Civil assume o caso, a ocorrência, qual que é o papel do delegado nesse trâmite do processo? A partir de que momento o trabalho do delegado acaba sendo mais do que necessário aí para encaminhar esse processo para a Justiça, para o Judiciário? Como é que funciona? Então, o delegado, ele, além de ser o presidente das investigações, ou seja, ele decidir como serão conduzidas as investigações, ele faz análise técnica jurídica do fato. Então, por isso que o delegado, bacharel em Direito, ele vai analisar o fato, as circunstâncias, a situação em flagrante, é necessária uma prisão, alguma coisa, e vai tomar as medidas necessárias, vai representar, vai manter em cárcere, vai conduzir as investigações dentro do conhecimento técnico jurídico. E aí, agora falando especificamente do livro do senhor, Eduardo Borges, Manual de Gestão para Delegados de Polícia. O doutor já teve uma passagem aqui por Canoinhas, também ficou na delegacia aqui de Canoinhas, agora está na Divisão de Investigação Criminal em Mafra, né, da Polícia Civil de Mafra, e lançando o livro, então, Gestão de Delegacias de Polícia. Como que o senhor uniu, então, esses conhecimentos que o senhor tem na administração e na Polícia Civil para elaborar esse livro? Então, ao mesmo tempo que o delegado ele faz a presidência das investigações, ele coordena as investigações, ele também é o gestor da unidade. Então, ele é responsável pelo patrimônio da unidade, é responsável pela gestão de pessoas, gestão de materiais e, principalmente, em alocar os recursos necessários. Então, a função do delegado não é só de coordenar as investigações, ele coordena toda a unidade policial, sua equipe, sua estrutura, seus materiais e, portanto, é mais do que necessário que tenha conhecimento da administração. Senão você não faz gestão, só fica apagando incêndios. Então, qual foi a ideia do livro? Trazer conhecimentos, ferramentas consagradas da administração para dentro da estrutura policial, adaptando elas para a administração pública. Então o livro ele vai falar
do planejamento, como que o delegado deve fazer o planejamento da sua unidade a longo prazo, a médio e a curto prazo, para que tenha as ações concatenadas e organizadas. Então, vamos precisar de uma viatura que é há 5 anos. Bem, então quais medidas agora vão dotar para que há 5 anos esse resultado tenha sido efetivado, né? Estrutura, prédio, pessoas. A segunda parte do livro, ele trabalha com gestão de projetos, porque é inadmissível fazer gestão sem ter um projeto organizado. Então, compete ao delegado, assim como todo gestor público, organizar como que será feito o passo a passo do projeto. Então, ele traz essas ferramentas de administração. E a terceira parte é a gestão de pessoas. É essencial saber gerir pessoas, é essencial que os policiais que trabalham naquela unidade, estagiários, terceirizados, sejam geridos dentro do que a administração traz, dentro do que a gestão de recursos humanos traz, para que não haja prejuízos à administração pública. Isso que o senhor falou sobre apagar incêndio, né? Imagino que para um delegado de polícia, realmente, além das investigações em andamento, vamos colocar de crimes com maior, não só notoriedade na imprensa, mas, enfim, crimes relacionados a homicídios, por exemplo, que imagino que é uma investigação um pouco mais aprofundada do que de um crime que teve testemunhas, um furto, por exemplo, ali. Como que um delegado consegue, né, justamente administrar toda essa carga de trabalho no sentido de conseguir alocar até o contingente policial para determinar quais policiais vão estar trabalhando em cada investigação, em cada momento? Como é que isso tem sido para o senhor ao longo dos anos de trajetória? Isso que me fez buscar os conhecimentos de administração. Eu sou mestre de administração pelo Ministério Contestado, né? Busquei o mestrado especificamente em administração por causa dessas grandes dificuldades. Porque ao mesmo tempo que você precisa fazer o do dia a dia andar, o furto, a ameaça, os inquéritos mais simples, surge eventualmente um fato grave que precisa de uma atenção imediata. Às vezes não é nem tanto pela gravidade do crime, mas a imediatice dele. Uma extorsão, por exemplo, não dá para mandar a vítima da extorsão voltar semana que vem. É imediato, é urgente. Então você tem que organizar a equipe, a estrutura disponível para que você sempre esteja trabalhando dentro do que pode, ao máximo desejável, né, no procedimento ordinário, e deixando uma margem para o extraordinário. Então é uma gestão bem ímpar, bem interessante de ser feita. Porque senão se para a delegacia por causa de cada fato. E isso acaba se gerando prejuízos a todo mundo. Uhum. Quando a gente coloca esses crimes como eu comentei, um homicídio, por exemplo, né? E que a Polícia Militar eventualmente foi acionada porque encontraram ali uma vítima de um homicídio. A Polícia Civil, ela vai ao local logo na sequência? Como é que funciona? Vamos falar um pouquinho dessa forma de atendimento aos crimes aqui na nossa região, doutor. Como é que funciona para a Polícia Civil quando há uma situação de flagrante num homicídio, por exemplo? Cada fato tem suas peculiaridades e cada fato vai exigir uma atuação diferente. Então existe uma padronização de procedimentos, né? Você tem fatos em que é extremamente necessário ir ao local. Foi encontrado um corpo, não tem autoria, precisa fazer vistoria do local, iniciar as diligências. É um tipo de investigação. Foi em casa, no meio de todo mundo, já é outro tipo de investigação. O local que a perícia vai, o local que a perícia não vai, é dia, é noite, então não tem um padrão a ser seguido. Aí que vem a importância da gestão da delegacia. Aí que o delegado de polícia, como gestor, faz a diferença, para decidir dentro daquela peculiaridade daquele fato qual o melhor caminho a ser adotado. E como é que tem sido para o senhor aplicar essas estratégias no ambiente que o senhor se encontra no momento na divisão de investigação criminal? O contingente ali, o senhor sente que viram alguma diferença nesse sentido, assim, a partir dessas estratégias de administração? O senhor notou diferença no funcionamento da delegacia como um todo? Ao longo dos anos, desde que comecei a trazer essas ferramentas de administração, eu percebi diferença, né? Porque você trabalha com critérios como gravidade, urgência, tendência, para dividir e decidir qual diligência vai ser realizada primeiro. Então você não sai aleatoriamente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Vamos ver todas as diligências que precisam ser feitas, vamos organizar isso, vamos ver quais daquelas é mais grave, ou tem maior urgência, ou tem mais tendência de piorar. Porque, por exemplo, a busca por uma imagem de uma câmera de segurança. Passou os dias que a imagem está armazenada e não foi, não adianta ir depois. Então tem uma tendência de piora muito grande. Às vezes não é um crime tão grave, mas a urgência da diligência é. Então você consegue organizar dessa forma.
A DIC, ela trabalha só com alguns crimes, ela não atende todos os crimes. Ela trabalha com homicídio, ela trabalha com latrocínio, com justamente de sequestro, tráfico de drogas, gestão criminosa. Então são investigações mais complexas. Então você consegue, dentro dessas investigações, que são um número menor, né? Nossa região é uma região que tem baixos índices de alta criminalidade, mas você consegue, dentro dessas investigações, organizar como se realizar. Então consegue espalhar bem o efetivo, produzir ao máximo com o pequeno efetivo existente. Doutor, tomei a liberdade de dar uma folheada aqui no livro, vi aqui alguns tópicos bastante interessantes que o senhor explora ao longo aqui do livro do senhor, e achei muito interessante quando a gente chega nesse tópico aqui, que fala sobre técnicas de negociação e mediação. A gente está falando sobre uma negociação interna, dentro do contingente policial. Fala um pouquinho disso para a gente, porque imagino que em empresas, vamos colocar de uma maneira geral, isso existe, e existe também dentro de uma delegacia. Exatamente. A gestão, ela é muito similar, né? A gestão lida com pessoas, então esse tópico está dentro do capítulo de gestão de pessoas. E você, quando trabalha com pessoas, é inevitável que existem conflitos, né? Então, entre colegas chefia, entre público externo e colegas, né, policiais. Então é necessário fazer essa gestão das pessoas, né, principalmente agir com liderança, né, liderança é outro tópico abordado ao longo do livro, para que você diminua ou minimize esses conflitos existentes no local de trabalho, que é natural do ser humano, mas que não podem prejudicar o trabalho. Perfeito. Então são ferramentas dessa forma, para minimizar os conflitos internos para que não gere prejuízo à administração pública e à atividade policial. Ó, vamos passar um pouquinho aqui sobre o que consta nesse livro. A gente passa por uma primeira parte falando sobre o entendimento da gestão policial, né? Na sequência, a gente tem um planejamento estratégico, tático e operacional, como o Dr. bem mencionou aqui, em relação aos critérios do que é urgência, né? E de como organizar essa equipe para atendimento do trabalho, né, das demandas de trabalho como um todo. Na sequência, a gente tem gestão de projetos na delegacia, que daí abrange bastante coisa, formando equipes vencedoras e gestão de equipe. Doutor, de todos esses tópicos que o senhor aborda aqui, qual que o senhor talvez tenha sentido maior dificuldade, acho que dificuldade não é a palavra, mas maior ímpeto de fazer colocar uma estratégia mais bem definida aqui para que outras pessoas possam talvez aplicar? O que o senhor acabou identificando como algo urgente a ser mudado nesse sentido da estratégia dentro da delegacia que o senhor ocupa atualmente, enfim, ao longo dos anos de trabalho? Acredito que seja justamente a própria gestão de estratégia. Então, o que a gente já inicia o livro abordando? A estratégica a nível tático, operacional e estratégico, né? Ou seja, eu defini o que eu preciso fazer, buscar, analisar os pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa melhorar, o que precisa ser buscado na estrutura, e com isso fazer um planejamento. Então você vai ter um planejamento a longo prazo, o estratégico, a médio prazo, o tático, e a curto prazo, o operacional, o que é feito no dia a dia para buscar aquele planejamento. Por quê? Porque sem saber para onde você está indo, você não está gerindo, você está só administrando o dia a dia. Quando você vai falar em gestão, você precisa saber para onde você está caminhando para você poder buscar os recursos necessários, alocar esses recursos para aquela finalidade específica. Então, a ideia é que o gestor, né, todo gestor público, principalmente o gestor policial, ele defina o que é prioridade para ser desenvolvido a longo prazo, com isso consiga definir metas a médio prazo e atividades a serem feitas no dia a dia. Isso traz um benefício muito grande para a gestão policial e para a sociedade no geral, porque eu sei para onde eu estou indo, então eu sei quais recursos eu posso buscar. Isso evita desperdício de recurso público, né? É muito triste ver o desperdício, como a administração pública às vezes faz a obra, depois desmancha, refaz, então com isso você direciona os seus esforços e vai ter resultados positivos. A gente está falando de uma perspectiva quase como de, vamos colocar assim, de bater metas, doutor? Seria algo nesse sentido? Isso, a definição de metas é algo importante. Né? Quando você gera metas, eu sou professor da Caripol também, da Academia Polícia Civil, e justamente uma disciplina de gestão de pessoas que você fala de metas.
Quando você gere metas, você tem uma série de elementos que você precisa ter. Uma meta atingível, uma meta objetiva. Mas qual que é o objetivo dessa meta? Direcionar esforços. Então eu sei o que eu preciso, qual criminalidade está acontecendo na região, eu preciso combater aquela criminalidade com maior ênfase, então eu gero metas para aquele objetivo. Então eu tenho o objetivo é a meta. A meta é forma de medir se eu estou caminhando para o lugar certo ou não. Uhum. Quando a gente fala sobre, quando o senhor aborda aqui no livro essa questão de gestão de projetos na delegacia, no que consistem esses projetos necessariamente, doutor? A gente está falando sobre projetos internos, projetos que têm a ver com a comunidade em geral, como é que funciona isso? Foi dada uma abordagem bem ampla. Então a gestão de projetos ela pode se aplicar desde para a reforma de uma sala, reforma do atendimento ao público, por exemplo, a elaborar uma atividade de educação para o trânsito, ou educação nas escolas. Então, a gestão do projeto é parecida. O que você precisa ter? Passos para organizar ela. Então, você vai trazer no livro quais elementos você vai precisar para organizar, como fazer o feedback, como eleger as equipes, como gerir esse projeto, porque o projeto precisa ser o tempo todo gerido e revisto. Né? Ele não é algo estático, ele é dinâmico. Então, como fazer isso? Então, a gente traz da administração ferramentas para fazer esse projeto, seja ele um projeto interno, seja um projeto público externo. Uhum. Agora, falando um pouquinho sobre a nossa realidade aqui na região, doutor, como é que o senhor tem avaliado a criminalidade, enfim, de uma perspectiva mais ampla, como delegado de polícia ali na DIC de Mafra? A gente teve recentemente alguns casos que foram casos de homicídio, enfim, que estão ainda sob investigação, mas de uma maneira mais ampla. Como que o senhor tem avaliado a segurança pública como um todo no trabalho que o senhor desenvolve em Mafra? Em Mafra, assim como Canoinhas, Porto União, São Bento, nossa região inteira aqui, nós somos uma região com uma criminalidade muito ainda arregada ao dia a dia, então ameaça, lesão, tem uma vasta quantidade disso. E estamos enfrentando aos poucos o crime organizado. Então, o crime organizado está na região já e está sendo combatido. A Mafra fez ano passado, nós fizemos frente à DIC uma operação, conseguimos cumprir 34 mandados, alguns de prisão, alguns de busca, para desmantelar a organização criminosa. E assim por diante as outras unidades também fazem. Então a criminalidade no Planalto Norte ela ainda é controlável, ela está dentro dos índices de normalidade do país. Mas, lógico, precisa de ferramentas, precisa de investimento, como todo o problema social no Brasil. Uhum. Doutor, esse livro é bastante direcionado, né, a gestores de delegacias, né, delegados de polícia, mas o senhor fez pensando nisso ou, enfim, para outros policiais? Como que o senhor consegue definir o público que o senhor pensou para esse livro? Quem faz gestão pública, ele se adapta, né? Ora, algumas coisinhas em particular, a forma de falar, a forma de lidar, mas as ferramentas são as mesmas. Então, seja para gestão de uma delegacia, seja para gestão de uma escola, ou as ferramentas são as mesmas. Então, dá para ser aproveitado. A ideia de fazer dentro do meu nicho, dentro da Polícia Civil, foi para aproveitar a experiência do dia a dia e a expertise desses 15 anos de polícia que eu tenho. E para quem quiser adquirir o livro, doutor, saber um pouquinho mais sobre essa perspectiva policial de uma administração ou de uma administração sobre a perspectiva policial, como é que o pessoal pode adquirir o livro? Ele está disponível tanto no site da editora quanto no site de vendas e na Amazon. Uhum, então tá lá. No site da editora e também na Amazon. Você que ficou interessado em talvez aplicar técnicas de gestão que o doutor tem aplicado na delegacia no seu negócio, enfim, entender um pouquinho mais, tá aí feito o convite para você conhecer a obra. Doutor, agradeço muito pela presença do senhor aqui, a sempre disponibilidade de colaborar com a gente. Deixo o espaço aberto para o senhor, colocações finais. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e principalmente o grande apoio que o J. Mais sempre proporciona a nós. Perfeito. Voltamos com o programa.